e a gente vai falar sobre cromossomos sexuais, tá bom? A gente vai falar então em primeiro lugar de uma coisinha chamada DNA, a faixinha da dupla hélice lá, né? Que vocês devem ter estudado lá na aula de biologia, né? O que é o DNA? A maior parte dos organismos que são eucariontes, ou seja, aqueles que têm um núcleo celular bem definido, tá? Tem os procariontes, que não têm esse núcleo celular definido, mas os eucariontes, ou seja, que tem aqui nessa que é a parede celular da nossa amebinha, da nossa célula, e daí eles vão ter um núcleo lá dentro bem definido, tá? Esses caras, eles vão ter esse DNA. O DNA nada mais é, né, do que um grupo, né, se você desfaz essa hélice, você vai ter basicamente uma molécula, não é uma célula, tá? É uma molécula. Opa! É uma molécula que vai ser formada de duas metades, ok? Eu vou colocar em branco e amarelo aqui. Basicamente, assim, é uma molécula química que é formada de duas metades, ou seja, de pares de algo que a gente vai chamar de cromossomos, tá? Cada conexãozinha entre essas duas partes são os cromossomos, ok? São os genes. E quando a gente está falando de um DNA, ok? O DNA ele vai ter vários pares. Desculpa, cada um daqueles ali são os genes, perdão. A gente vai ter pares de cromossomos, né? O cromossomo, cada cromossomo é esse aqui. O DNA é o conjunto. Perdão, nossa, falei. Tava começando a falar errado. O DNA são esses pares desses cromossomos que têm pares de genes dentro deles. Então, me desculpem, galera. Já comecei falando um errinho aqui. Então, você tem pares de vários cromossomos. Ok. Então, isso aqui, né, a hélice que vocês conhecem aí, tá bom? Então, você vai tendo vários cromossomos que tudo isso aqui está aqui dentro, né? E cada célula do nosso corpo vai ter tudo isso aqui, todos os pares de cromossomos aqui dentro, ok? Do nosso núcleo, perfeito? Então, daí que, como eu falei ali, né? Daí você abre esses cromossomos e você vai ter os genes, ou locus gênicos, né? Então, cada uma dessas partezinhas, cada degrau dessa escadinha aqui é um gene, ok? Então, DNA ao todo, os pares de cromossomos são esses bichinhos aqui, essas hélicezinhas, e dentro disso, cada pedacinho, cada bloquinho é um gene. Cara, é um negócio, né? Então, então, esses são os cromossomos e esses são os genes, beleza? Isso aqui, o que o DNA faz? O DNA não faz porcaria nenhuma. A gente vai entender mais por que disso depois, ok? O DNA não faz nada. O DNA, os cromossomos e os genes, tá? Todos esses pares, todos eles não fazem nada por conta própria. Eles são apenas moléculas químicas que são passadas de geração em geração, com uma certa mistura, obviamente, mas que carregam consigo informações. De novo, pense nisso aqui como uma biblioteca. Você tem tipo uma biblioteca de informações dentro de você, tá certo? Dentro dessa biblioteca, a gente tem um tipo diferente, eu vou marcar aqui em vermelho, tá? A gente tem um tipo que geralmente é diferente de cromossomos, na maior parte, né, um parzinho diferente de cromossomos, que é o tal dos cromossomos sexuais, tá? Geralmente a gente categoriza como o último par de cromossomos. Ah, mas plantas e tudo mais tem? Sim, plantas têm fêmea, planta tem macho, depende se elas são angiospermas, gimnospermas, briófitas, pteridófitas, enfim, tá? Não vamos entrar em plantas hoje, mas sim, a gente tem muitas plantas que têm macho, que têm fêmeas, vamos falar só de animal hoje. Quando a gente fala dos animais,
a maioria dos animais vai ter um par de cromossomos sexuais que vai ajudar, não vai determinar, a gente vai descobrir isso depois, mas vai ajudar a dizer qual caixinha aquele animal vai ter. Tem animais que não têm cromossomos sexuais? Sim, a gente tem muitos animais que não têm cromossomos sexuais. Nesse caso, geralmente são de espécies hermafroditas, tá? Por exemplo, minhocas. Para quem não conhece, minhocas são todas hermafroditas, ou seja, minhoca não tem macho, minhoca não tem fêmea. Todas as minhocas têm tanto as partes de macho e de fêmea, depois a gente vai falar como é que a gente define macho e fêmea, tem tudo dentro delas. O que elas fazem? Elas vão simplesmente copular entre duas, mistura assim, a parte da fêmea de uma vai na parte do macho de outra, a parte do macho de uma vai na parte da fêmea de outra, e elas fazem a troca de gametas. Como todas elas são hermafroditas, elas não precisam ter esse cromossomo aqui sexual, ok? Mas tem muitas espécies que têm sim esse cromossomo sexual, e isso é muito útil, né? A maior parte dos animais que a gente conhece tem esse tal desse par de cromossomos sexuais, essa parte da biblioteca de informações genéticas que vai falar assim coisas sobre ser macho ou sobre ser fêmea, ok? Então elas trazem as informações das características sexuais de um determinado organismo, ou seja, né, que estruturas e que funções, que funcionamento a biologia daquele indivíduo vai ter para contribuir para dinâmica de reprodução da espécie a qual ele pertence.